Olha, eu não sei vocês, mas já faz algum tempo que eu não consigo me entender muito bem com a Dona Marvel. Depois dela encerrar a saga do infinito com Vingadores Ultimato, vulgo o primeiro filme que eu assisti no cinema e melhor experiência que eu já tive num lugar desses. Ele tirou, pô. Eu conseguia ver o futuro da Marvel como muito promissor. Afinal, a gente tá falando de uma marca que conseguiu criar uma franquia do zero e que se manteve constante por 10 anos. E até hoje vemos outras empresas tentando fazer isso e não conseguindo o mesmo sucesso. Não é mesmo, DC Comics? Muito feio. Só que me parece que depois de Ultimato, não é que as coisas desandaram, sabe? Mas aos poucos eu fui perdendo meu interesse na Marvel. E onde isso começou? Foi justamente no filme posterior, Homem-Aranha Longe de Casa. Oi, Feche a porta. meu nome é Peter Parker. Tire suas roupas. Que coisa horrorosa! Teve muita gente que gostou, isso é óbvio. Mas eu fui uma das pessoas que ficou com aquele gosto meio amargo na boca, sabe? Eu não odiei, mas eu também não amei. E o problema disso é que o Homem-Aranha é o meu personagem favorito da Marvel. E se uma obra com o meu personagem favorito me deixou assim, então eu já não sabia o que esperar sobre o que vinha pela frente. Pra tentar resumir bem, eu vou tentar classificar pra vocês tudo que teve pós-Ultimato em uma tier listzinha, só para que vocês entendam o meu ponto de vista. Começando pelo próprio Longe de Casa, que na minha opinião é um filme que tá mais pra ruim do que bom. É o barulho de moto. Ah, opa! Será que tá pegando? Eu não faço nem ideia. Enfim, WandaVision conseguiu ser uma série sólida o suficiente. Falcão e Soldado Invernal também. Assim como o filme da Viúva Negra, que inclusive foi uma sacanagem fazerem um filme dela depois de matarem ela em Ultimato. Nisso vamos pra Shang-Chi, que incrivelmente eu consegui gostar e assistir mais de uma vez. A série do Gavião Arqueiro conseguiu ser sólida também. Daí temos Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Esse filme é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu acho bom, eu acho ele ruim. Muito porque se apoia bastante na nostalgia das pessoas, trazendo o Tobey Maguire e o Andrew Garfield de volta para contracenar com o Homem-Aranha do Tom Holland. Eternos. Eu achava um filme ruim, eu admito, mas revindo ele consegue ser sólido para ser classificado como mediano. Cavaleiro da Lua. Pode ser estranho o que eu vou dizer, mas eu gostei. É uma série que pra mim começou ruim, mas terminou boa e ficou acima das outras. Multiverso da Loucura. Eu esperava muito mais desse filme. Thor, Amor e Trovão. Eu nem quero falar sobre ele. E em terceiro lugar, engole o Não She-Hulk. Não vi e não verei. Não me despertou interesse suficiente pra dar atenção. Miss Marvel, o completo oposto de Cavaleiro da Lua. Pra mim começou muito bem, mas terminou ruim. Lobisomem na Noite. Não me interessou o suficiente pra dar atenção. Quantumania. Meu Deus do céu. O nome dele é Scott Lang. Ele tem 7 buracos. Nigga, what the fuck? Guardiões da Galáxia Volume 3. O filme depois de Ultimato que eu genuinamente gostei, muito bom. Wakanda pra Sempre é um pouco injusta a colocação dele nessa tier list, porque no dia que eu fui assistir, eu acabei dormindo no meio do filme e acordei só no final, então eu preciso dar uma nova chance pra ele. Especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. É legalzinho. Guerras Secretas. Não me interessou o suficiente pra dar atenção. Loki. Simplesmente a melhor série disparado. As Marvels. Não me interessou o suficiente para dar atenção. Echo. Me despertou interesse, mas eu ainda não assisti. What If. A animação é muito difícil ser aquela coisa horrorosa, mas também não é aquelas mil maravilhas, né? É uma coisa mediana, é sólida. E com tudo isso, finalmente chegamos a Deadpool e Wolverine. Esse que pra mim seria o divisor de água sobre todas as obras da Marvel até o momento. E o porquê disso? Eu acho que pela minha mini tier list aqui dá pra perceber que eu não tô muito satisfeito com o que a Marvel andou fazendo. E pelos trailers que eu vi de Deadpool e Wolverine, eu acabei criando um hype maior que o esperado. Eu sou
O Jesus da Marvel. Nigga, what the fuck? Bom, primeiramente, eu não vou chegar aqui e falar que eu sou o maior fã do mundo do Deadpool, até porque eu não sou e nunca fui. Eu o conheci pelo jogo Marvel Ultimate Alliance, e eu adorava usar ele por causa do teleporte, era muito divertido. Mas também nunca me aprofundei em nada sobre o personagem depois disso. Daí chegamos em X-Men Origins Wolverine, e a primeira adaptação do Deadpool feita pela Fox foi isso. Acho que enfim o Stryker conseguiu calar sua boca. Daí 7 anos depois a Fox decidiu corrigir a cagada que fez e deu ao Deadpool seu próprio filme e detalhe, sendo para maiores. E essa foi uma decisão muito acertada por parte da Fox, porque isso deu liberdade para os roteiristas deixarem o Deadpool ser o Deadpool e não tentar fazer uma narrativa mega complexa em cima disso. Tanto que o filme foi um grande sucesso como o primeiro filme de herói mais 18 no meio de uma época onde a Marvel/Disney reinava soberana e a DC Warner tentava engrenar seu próprio universo. O sucesso foi tanto que em 2017 a Fox abriu os olhos e lançou Logan, um filme mais 18 do Wolverine, que é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Porém, o que importa é que fizeram, e o filme é absolute cinema. Porém, em dezembro de 2017 e março de 2019, aconteceu um evento enorme na indústria do entretenimento: a compra da Fox pela Disney, o que acabou se concretizando e deu os direitos para a Disney de várias franquias populares, como os X-Men, Deadpool e o Quarteto Fantástico. E no meio dessa aquisição, em 2018, tivemos o retorno de Deadpool com mais um filme muito bom, que tem ali umas pequenas pitadas de narrativa mais séria, mas nunca perdendo a essência do personagem. Ah, caramba, agora já passou do limite, hein? Bota as mãos atrás dos joelhos e fica de cabeça agora! E assim, era óbvio que ver o retorno dos direitos dessas franquias para as mãos da Marvel, mesmo que tecnicamente seja nas mãos da Disney, era animador. Porra, era muito foda imaginar aqueles personagens que a gente já conhecia interagindo entre si de alguma forma. Porém, algo que ficou uma incógnita no meio disso tudo foi o Deadpool. E por quê? Porque a franquia que estavam construindo em cima dele era toda mais 18. E convenhamos, uma franquia mais 18 nas mãos da Disney era algo impensável naquela época. Tanto que suas séries com classificações indicativas mais altas não eram consideradas parte do cânone do universo Marvel e tampouco eram produzidas por eles, e sim pela Netflix. Só que a gente sabe que isso mudou. E oh boy, também aconteceu bastante coisa antes desse filme chegar, principalmente no que tange a vazamentos. E o que com certeza me impactou mais foi o retorno do Hugh Jackman como Wolverine. Quer falar sobre o que te assombra ou vamos esperar o terceiro ato por um flashback? Ah, vai se fuder. Convenhamos, Logan é um filmaço. E ver ele retornando nesse filme antes de assisti-lo me deixou alegre e preocupado ao mesmo tempo. Preocupado por quê? O cara teve simplesmente uma aposentadoria espetacular do papel, entregando o melhor filme daquela trilogia porcaria que são os filmes do Wolverine. Como que eles iriam trazê-lo de volta sem estragar Logan? Alegre pelo único motivo possível, é o Hugh Jackman voltando pro papel. E até hoje eu não consigo lembrar do Wolverine sem lembrar do Hugh Jackman e também do Isaac Bar-David. Descanse em paz, Isaac. E o anúncio do retorno dele é a coisa mais Deadpool que poderia ter sido feita. But we did have one idea. Hey, Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Fora isso e os 2 trailers que eu assisti, era tudo que eu sabia sobre o filme. Então eu fui quase que às cegas, sem saber nada. Eu admito, eu depositei todas as minhas fichas sobre a Marvel nesse filme. E definitivamente eu não me decepcionei. Simplesmente o puro suco do entretenimento. Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto em um filme da Marvel como esse. E era exatamente isso que eu queria. Diversão. Engraçado, violento, com uma trilha sonora que encaixa perfeitamente, cheio de fanservice e o mais importante, não perdendo a essência do personagem e dos filmes anteriores. As garras brocharam? É comum em Wolverines depois dos 40. Engraçado no sentido de, tiveram muitas, mas muitas piadas, cara. Mas não é aquele padrão Marvel de piada, porque o Deadpool tem um humor muito ácido, frequentemente sendo sarcástico, e isso funciona muito bem com ele. E muitos momentos onde ele quebrou a quarta parede. Tanto que parecia que eu e o Deadpool a gente tava batendo um papo durante o filme. Violento no sentido de muita ação, assim como nos outros 2 filmes. As lutas com certeza foram as melhores partes do filme. A trilha sonora encaixa bem nos momentos em que
que é colocada. E também aparece em momentos bem nada a ver, só pra dar um tom cômico na parada, parecendo vídeo de YouTube, tá ligado? Fanservice nem se fala, cara. É tanta referência e tanta participação que a Marvel conseguiu esconder do público pra ser de fato uma surpresa que chega a ser impressionante. Claro, é um filme do Deadpool, e é isso que você espera de um filme dele. Mas a gente tá falando de um filme que tava nas mãos da Disney. E olha que em certos momentos eu consegui ver muito bem um dedinho da Disney nesse filme. E apesar da estrela ainda ser o Deadpool, todo o cerne do filme gira em torno do que é o título, Deadpool e Wolverine, do início ao fim, sem mais nem menos. E é claro, também trazendo um elemento da Marvel para que isso se conecte com esse multiverso que foi aberto depois da segunda temporada de Loki, a AVT, que inclusive é mostrado nos trailers e tem uma contribuição com os acontecimentos do filme. Olha, pra me assustar, é? Cintaralho pra mim não é novidade não, amigos. Mas pra Disney é. Só que, se eu quisesse falar mais, e olha que eu tenho muita coisa pra falar, eu teria que me expressar usando spoilers. E esse não era o intuito desde o começo. Eu só queria passar pra vocês uma reflexão, o que eu sentia da Marvel nesses últimos anos. Tudo que eu sei é que essa era a revitalizada que eu precisava que o universo cinematográfico da Marvel tivesse com suas produções. O que era frustração se tornou alegria, e minha perspectiva sobre o futuro, que antes era de total desinteresse, se transformou em esperança. Sendo assim, é com enorme prazer que eu digo a vocês que, pra mim, Wade Wilson foi o Jesus da Marvel. And I don't want the world